Ana Paula Monteiro e esse é mais um episódio do Você Pode, Além dos Limites. Um podcast criado para você que decidiu deixar de viver as dores para viver um propósito, deixar de viver desafios para viver um testemunho. E o episódio de hoje é muito especial e muito familiar. Eu estou aqui com o Dário Silva, um amigo muito querido que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Dário, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Esse que é um dos primeiros episódios do Você Pode, e eu tenho certeza que você pode trazer muito conteúdo para nós nessa tarde e tem muito a agregar para você aí que nos acompanha no podcast Além dos Seus Limites. Seja bem-vindo. O Dário aqui quero apresentar ele que é cristão, casado, pai, corretor de imóveis, também é cantor, mas, além de tudo, alguém que escolheu transformar dor em testemunho. É isso, Dário? Te apresentei como deveria? Tá tudo certo, Ana Paula. Para mim é uma honra fazer parte dessa mesa aqui de conhecimento, né, de experiências e de testemunhos. Eu fico muito lisonjeado pela oportunidade e espero aí, através de um pouquinho da nossa história, aguçar uma, um ponto de partida na vida de alguém, né? Fico muito agradecido e muito honrado por essa oportunidade. Que bom, obrigada. Dário, bom, o Dário tem uma história fantástica e nós teremos aqui a oportunidade de conhecer parte dela, né? Eu tive uma experiência muito singular. Nós passamos aí 10 dias, né? Sim. Juntos ali, como se diz, amanhecendo e anoitecendo juntos. Participamos ali de um rally missionário no sertão nordestino. E eu costumo dizer que se você quer conhecer a fundo alguém, viaje com ela. Isso. Né? Porque muda totalmente a rotina. Os primeiros instantes tá todo mundo bonitinho, comportadinho, mas depois você já vai se desfazendo das máscaras. Vai se desfazendo, vai conhecendo o dia a dia, né? Os bastidores. Dia a dia, os estresses, né? As privações ou frustrações. Isso. As conquistas também revelam muitas pessoas, né? E até limites, né? Também, né? E nós vivemos muitos limites ali, Isso. Principalmente emocionais, né? Eu acredito. E eu tive ali o privilégio de conhecer o Dário e ver a essência dele, né? É um ser humano real, normal, como qualquer outro, imperfeitos como somos, mas alguém, assim, de muita sinceridade, de muita entrega. E por isso eu fiz questão de trazer ele aqui justamente no primeiro dia das gravações do Você Pode. Por quê? Porque ele me mostrou, né, quantos limites ele rompeu ao longo da história dele. Quantos limites o Dário rompeu ao longo da trajetória dele. Falei muito aqui dele, mas eu quero deixar para você se apresentar e se mostrar para o nosso público, né? Quando alguém hoje, Dário, chega em você e pergunta, né, quem é o Dário? Como que você costuma se apresentar? Quem que é o Dário? Olhando para a sua história de vida, para a sua trajetória, né? Sei que você até deu uma olhadinha aí, né? Quanta coisa passa na nossa mente, né? De tudo que você já viveu, desde a infância, privações, conquistas, pessoas, lugares, oportunidades, frustrações. Quem é o Dário Silva? De fato, quando se pergunta quem é essa palavra, é uma frase curta, mas quem é já remete ao nosso passado desde o início, né? Então, se tem uma palavra que eu resumo toda a minha vida é superação. De fato, como você bem colocou no início, superar. Eu vivi e vivo até hoje uma superação. Hoje eu tenho 33 anos de idade, tem 5 anos que eu sou casado, tenho uma filha na Radassa, uma princesa linda de 3 gente, anos. Uma princesa. De 3 anos, canta comigo, anda comigo, faz missão e tudo mais. E a minha esposa, a Franciane Oliveira, também. Hoje, olhando para quem eu era, é impossível eu, dentro de mim, por mais que os meus olhos não expressem lágrimas, mas é impossível dentro de mim eu não se emocionar, porque realmente, como se fala, como se diz um ditado por aí, né? Só quem vive que sabe o que a dor representa. Então, eu tive uma infância muito dolorosa, vim de um berço familiar muito conturbado, saí de casa com 13 anos de idade devido
me deparei já com uma separação dos pais muito precoce, assim, para a minha idade. Sou filho... Comigo tem mais 6 irmãos, comigo são 7. Nascido lá no interior do Tocantins, divisa ali com o Maranhão. E a todo tempo experimentando aquela vida da roça, aquela vida precária, aquela vida meio complicada, difícil. Mas eu bem me lembro, Ana Paula, que todos os dias tinha um ônibus que saía 5h30 da tarde para ir para a capital, Palmas, no Tocantins. E eu me lembro até hoje que todo santo dia eu iria nesse horário para a beira da BR lá. E eu falava para mim mesmo, eu falei, um dia eu ainda vou sair dessa cidade. Então eu sempre cresci querendo, não menosprezando o lugar onde eu nasci, mas é porque eu sempre cresci com esse intuito de, verdadeiramente, eu sabia que ali não era o meu lugar de crescimento. Eu nasci ali, mas ali não era o meu lugar de crescimento. Então, eu sempre falava... Era um lugar de passagem. Foi um lugar de oportunidade que Deus me permitiu nascer ali. Mas, devido a um passado de muito tribulações, né? Eu sempre desejei isso. E com 13 anos, eu tive que sair para sustentar parte das despesas que iria para dentro da minha casa. Eu fui para a capital, Palmas, e ali começou verdadeiramente uma luta. Uma luta que hoje eu olho para trás e falo... eu não sei se eu posso dizer assim, precisei passar, porque muitas coisas a gente não escolhe, a gente passa, né? E se a gente pudesse deletar, a gente deletaria. Mas Deus, ele é perfeito em tornar tribulações em testemunho. Exatamente. E Deus fez justamente isso na minha vida. Foram momentos difíceis, dolorosos, mas que hoje eu posso olhar e posso falar com tranquilidade. Eu passei, eu vivi, mas eu venci. Uau, que bacana. Dário, ao longo da sua trajetória, né, eu conheço um pouco da sua história, mas todo testemunho, todo vencedor, por trás da história, ele tem um desafio. Você falou, né, de algumas dificuldades financeiras, mas qual foi, assim, o seu maior desafio familiar? Eu sei que teve também a questão do divórcio dos seus pais, mas você teve alguma outra coisa, assim, que tentava te fazer enxergar que você não conseguiria ter um tempo de superação na sua vida? Eu vou abrir uma crença limitante, vamos dizer assim? Eu vou bem na raiz. Eu, hoje, com 33 anos de idade, eu posso olhar para isso porque eu sou uma pessoa sarada. E, infelizmente, muitas pessoas hoje não podem arremeter o seu passado porque ainda carrega marcas. E marcas que te impedem de você falar. Dores que só de lembrar você vivencia novamente. Então, quando eu remeto ao meu passado, eu falo com tranquilidade porque eu bem sei a pessoa que Deus me tornou ser hoje. Hoje eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um casamento, como já foi bem dito aqui. Mas com os meus 7 anos, 6, 7 anos, Ana Paula, eu passei um período da minha vida, enfrentei algumas coisas que muita gente até hoje ainda existe, e eu acho que ainda até com mais frequência, digamos assim. Eu fui abusado. Eu sofri abusos e toda a sequência de abuso, ela vem com sequência de ameaças. Sim. Chantagem. Chantagens. O meu pai, ele não era um pai presente dentro de casa, ele trabalhava como motorista fora. E com isso, eu não fui aquele filho que eu cresci com amor de pai e amor de mãe. E não somente eu, mas a família do interior, de antigamente, ela dava aquela providência. A gente tinha uma educação básica, sólida, mas não era aquele carinho, aquele afeto como já é mais presente no dia de hoje. E tudo que eu pedi para Deus foi que para que um dia que eu fosse pai, eu fosse diferente. Eu transmitisse amor, transmitisse paz e carinho para minha filha. Não é à toa que hoje eu sou um pai muito coruja. Xodózinho. Né? Então, eu sofri esse abuso por pessoas próximas da família. E eu cresci até mais ou menos na minha adolescência ali com 15 anos com essa chantagem. Foi a última vez que eu tive esse problema foi em Palmas Tocantins, que eu morei com uma tia, eu trabalhei num supermercado, era até de um português. Foi uma cena que me machucou, mas também hoje eu olho com muita superação. Por conta que, trazendo um contexto bíblico, eu me lembro da história de José,
que ele foi... José não, perdão. Eu me lembro da história do filho pródigo. Quando ele desejou sair de casa, eu desejei sair de casa, mas ele desejou para gastar, e eu desejei para levar socorro para minha família, para minha mãe. Uau. E quando eu estava no meio ali, eu tive alguns contra-ataques, remetendo à minha infância no abuso. E eu também fui abusado, não sexualmente, mas violentamente, fisicamente, dentro do ambiente. Eu me lembro que o patrão, na época, por ética não citar nome, mas ele me levava para a fazenda dele. Eu trabalhava um período no mercado, ele me levava para a fazenda dele e eu ia cuidar de porcos. Assim, foi um momento assim muito... Serviço braçal, não por cuidar de porcos, né, Dário? Mas pela forma que era conduzido. Sim. E o meu emocional foi muito, 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 muito abaixo. Porque eu falava assim, cara, eu tô cuidando de porcos. Eu tô cuidando de porcos. E eu lembro que eu comprava um cartão de orelhão, né, de unidades, com 40 unidades, e era para mim falar um mês inteiro com minha mãe. Porque era muito caro na época. Passava rápido. Passava muito rápido as coisas. Então, eu sofri... Eu sempre fui uma pessoa que procurei sempre ser muito esperto. E dentro daquele mercado, o irmão da minha patroa, ele desenvolveu um certo tipo de inveja, não sei, digamos assim. Eu sei que uma vez ele me agrediu. Ele me agrediu violentamente, assim. Me deu um soco, eu caí por cima das mercadorias. Ele era açougueiro, ele tentou até tirar minha vida, né? E foi daí que eu me senti obrigado. Até então, não estava no plano de vir para Goiânia. E aí eu me senti obrigado, por escape à vida, né? Eu vim para Goiânia em 2009. Meio que fugido, vamos dizer Meio que assim, fugido. Né? E veio sozinho. Alguns irmãos meus já estavam aqui. Aí eu vim morar de favor. E foi aí onde eu ainda menor de idade, terminei meus estudos com ainda 17 anos. Entrei na faculdade. E aí foi aonde veio causando na adolescência os traumas da infância, né? E aí eu tive uma vida totalmente muito conturbada. Chegou a ter algum transtorno, depressão, ansiedade, Tive. ideação suicida, desencadeou algum Por várias vezes tentei tirar a minha vida. Chegou a tentar? Eu cheguei a tentar tirar a minha vida. Tive depressão. Eu não sorria. Pro público, eu tentava sempre apaziguar a situação. Mas dentro do meu quarto só eu e Deus sabia o que acontecia, sabe? Os conflitos, Os a conflitos. Angústia. É algo assim que eu não desejo para ninguém. Sentia culpado, Dário? Muito. Até pelos abusos, você se sentia muito. Culpado por eles? Porque só quem sofreu abuso sabe que isso é uma das coisas que o acusador ele coloca dentro da gente, né? A gente está sendo vítima e ele faz com que a gente acredite que eu sou o culpado daquilo que está acontecendo. E não é, né? E não é. E eu quero aqui até fazer uma pausa e deixar um recado para quem nos ouve aí através do nosso podcast, do Você Pode Além dos Limites. Talvez o que esteja te limitando agora, ou você acha que está te limitando, seja uma ameaça, como a que o Dário viveu, né? Como as ameaças que ele sofreu ao longo da trajetória de abuso. Talvez o seu limite aí seja acreditar que você é culpado ou você foi o provocador dessa situação. E eu quero te dizer que você não é culpado, né? Ninguém é culpado por passar por uma história como essa, um abuso como esse, uma situação como essa. Então, mesmo enfraquecido, mesmo com medo, busque ajuda, peça socorro, porque é possível sim, e a gente está aqui de frente para uma prova viva, né? De que é possível romper com limites, é possível virar a chave, é possível viver além dos limites, né, Dário? E aí eu queria te perguntar, qual que foi o momento, assim, da virada na sua vida? A chave de virada. Onde que foi esse momento que Deus transformou a sua vida? Eu aceitei... Eu tive um encontro com Deus em Palmas ainda. Eu lembro que eu fui convidado para mim ter um encontro com Deus em Palmas, em uma igreja. E ali eu vivi coisas que eu jamais vou esquecer da minha vida. Eu tive um encontro assim com o sobrenatural, com o espiritual, senti uma paz assim de Deus tão grande. E tudo que eu sentia Deus falar dentro do meu coração é que eu não era um culpado. Eu era um justificado. Ele me justificou através de Cristo na cruz do Calvário.
E quando eu fui sendo ministrado, não por pessoas, mas pelo próprio Deus falando dentro de mim que eu era uma pessoa especial... Ai, perdão. Tranquilo. A gente se emociona porque a gente olha para trás e vê, eu venci. E ver que a trajetória foi difícil, mas hoje me causa força para falar disso, para mostrar para outras pessoas, quantas e quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, Ana Paula, que em pleno século XXI, que vive uma vida trancada. E quando eu senti Deus falar dentro de mim, desencadeou uma força muito grande. No filme O Rei Leão, quando ele fugiu, o que o inimigo colocava na mente dele é que ele não era um leão. Porque se ele descobrisse que ele era um leão, o inimigo era presa. E certa feita ele foi beber água ali naquele riacho ali, naquele rio. E quando ele viu aquela imagem que dentro dele rugia um leão, o reflexo dele. E foi justamente isso. Quando Deus ministrou no meu coração. Você foi feito à minha imagem e à semelhança. Isso é forte, hein? E quando eu olhei assim para dentro de mim, eu vi que tinha frustrações, mas tinha um leão que rugia lá dentro. Eu comecei a profetizar coisas. Eu falei assim, eu vou ter uma filha, eu vou ter uma esposa, eu vou ter um casamento, eu vou ter um lar, eu vou ter uma vida transformada. E dia após dia eu ia fazendo isso. Foi quando eu vim para Goiânia, trabalhei, e na pandemia foi aonde aconteceu uma virada extraordinária na minha vida. Enquanto muitos choravam, eu passei a vender lenços. Eu cheguei a um ponto da minha vida que a minha família olhou para mim, muitos, não 100%, mas 99% olhou para mim e falou assim, eu não acredito na sua saída. É mesmo? Eu ainda aqui em Goiânia, peguei dinheiro emprestado da minha mãe e eu fui para Palmas. Na tentativa de sair, na adolescência, quando eu cheguei lá em Palmas, eu fui morar literalmente numa favela, num vilarejo, que era aquela imagem. Foi uma imagem que chocou muito. Meu interior, muito mesmo, mexeu muito comigo. Que te remeteu ao seu passado, né? Eu aprendi a cozinhar. Não a sua essência, mas ao seu passado, né? Eu aprendi a cozinhar. Eu lembro, a minha tia hoje, na época, hoje ela já é falecida, mas ela me ensinou a fazer bolo. E esse bolo eu fazia para me servir a traficantes da região. Eu não sei se eu posso... Pode falar. Eu servia a boca de fumo. Você servia boca de fumo. Com qual idade isso, Dário? Eu tinha meus 22 anos. 22 anos. Meus 22 anos. Eu morava numa casa sozinho. E uma cena que nunca sai da minha cabeça. Deus colocou uma pessoa tão maravilhosa na minha vida. Eu não sei se hoje eu não tenho mais contato. Se hoje ela ainda é viva. Mas ela, todo sábado, ela ia falar de Deus para mim. Falar de Deus. E eu lembro que ela passava 1 hora do sábado ali falando. Quando ela ia embora, eu já pegava a cerveja e eu imagino como que era a fé daquela mulher. Em saber que ela estava ali falando de Deus, falando de mim, me apontando um caminho, porque não é só sobre Deus, é sobre um caráter moldado, é sobre uma vida transformada. Colocando Deus como centro de tudo, de todas as coisas. Mas ver que depois daquele momento de discipulado, eu ia para o bar, remetia. Eu falei, Jesus. Mas hoje, se ela estiver vendo, estiver tendo acesso a esse podcast, eu quero dizer para você que a sua oração, o seu apelo comigo valeu a pena. A persistência. A persistência. Então, eu lembro muito bem dos meus amigos da época que estavam comigo, que era mais de 17, que fazia parte. Eu cheguei a não consumir droga, mas eu financiava. Eu pegava dinheiro, vendia drogas daquela região. Que é o que você tinha ali, né? Era Sim. até estar nesse meio te fazia ter uma perspectiva. Tipo, aqui eu sou aceito, aqui eu sou necessário. Espécie de um refúgio. Um refúgio? Porque dentro da minha própria casa, por muitos dos meus irmãos, eu era muito criticado. Mas eles não sabiam desse ponto
que eu tinha passado na minha infância. E é como eu disse para você, a gente às vezes tenta esconder o máximo por medo de sofrer críticas mais duras. Justamente porque é traçado na mente da gente que a gente é o culpado, que aquilo ali aconteceu porque eu provoquei aquilo. Como, na verdade, não era, eu só era uma vítima. Não. Então, foi um passado que machucou muito, mas que hoje eu vejo que fez parte de um propósito para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Forte, resiliente, transformado e cheio de sonhos. Isso. E muitos deles você já tá realizando, né? Muito. Né? Família, casamento, esposa, filha. Eu lembro que eu estava falando com Deus em cima do monte, há 10 anos atrás, no início da minha fé. E eu me lembro muito bem quando eu tive uma experiência e Deus permitiu uma pessoa falar comigo. Naquele monte, ele falou assim, serão 7 anos de muita humilhação, de muita vaca magra, como se diz o ditado, mas depois, perseverando você na minha presença, eu vou mudar a tua história em questão de dias. Uau. E foi em 2020, quando eu ganhava um salário mínimo. Trabalhando de serviços gerais no Buriti Shopping, em Goiânia. Quando eu entrei no site e conheci a empresa que eu comprei meu apartamento. Nem o valor para pagar o Uber para ir assinar o contrato eu não tinha. Que isso? E eu assumi uma parcela na época. Era R$1.000, eu assumi uma parcela de 700. Para mim era mais de... Você ganhava R$1.000 e assumi uma parcela de 700. Sabe qual foi o meu grande alicerce? A minha esposa. A minha esposa, porque... Sua maior incentivadora? Sim. Porque eu olhei para ela e falou assim, se você tiver coragem para ir, pode ter certeza que eu vou ter coragem para te acompanhar. Então, isso fez a diferença. Isso define muito a trajetória de alguém, né, Dário? Ter ao lado pessoas com o mesmo propósito, pessoas que confiem na sua identidade. Porque eu percebo assim, durante a nossa vida, a nossa trajetória, nós temos muitos percalços, muitos desafios, né? A própria Bíblia vai dizer das aflições, né? Sim. Nós temos aflições. E nesses momentos de aflição, muitas vezes a nossa identidade é o trecho do filme lá do Rei Leão. A gente não consegue ver com nitidez a nossa própria imagem. A gente sabe que é leão, mas se olha no espelho e se vê como um gatinho pisteado, né? Doente, abatido. A gente não consegue ver. Então, ter ao nosso lado pessoas que olham para você e te veem além do reflexo do momento é o divisor de águas. Aquela pessoa que vai te empurrar e falar, vai porque eu acredito em você, vai porque eu estou junto, vai porque eu estou do lado. E eu percebo que, né, conheço tanta gente, converso com tantas pessoas, se tem algo que define a nossa vida, são as pessoas que se assentam na mesa conosco. E isso pode ser por bem ou por mal. Ana Paula, tem uma coisa que eu levo muito para a minha vida. O que você ouve pode te matar ou te fazer viver. Exatamente. Pode te curar ou te fazer ser doente. Uma passagem que muito marca comigo, Eva, no Jardim do Éden, era viva. Eva estava viva e ouviu a cobra. Do outro lado, bem mais na frente, Lázaro está dentro da sepultura, morto. Mas reviveu. Eva estava viva, mas morreu, porque ouviu a cobra. Lázaro ouviu Jesus e reviveu. Então, o que a gente ouve pode tanto te levar para a morte, quanto para te levar para a vida. Então, é muito importante, e foi uma coisa que eu fiz muito na minha vida, eu reciclei. Quando, literalmente, eu decidi a viver uma vida no campo da fé, no campo da obediência, no campo da superação, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar de certos ambientes que me levavam para trás, me fazia estacionar. Quando foi em 2020 que eu consegui comprar o meu primeiro apartamento, eu bem me lembro que eu trabalhei de zelador no condomínio que eu morava. Eu trabalhei de zelador. Depois, no segundo ano da pandemia, eu fui desligado. Eu perdi o emprego. E tinha um compromisso financeiro grande. Tinha um compromisso financeiro grande.
Durante a pandemia, eu casei, eu comprei meu imóvel e eu fui pai. Tudo junto. Eu me lembro que como eu tô aqui com você, eu me lembro que teve várias vezes, não foi só um momento. Eu comendo arroz e feijão, eu olhava para minha esposa e eu falei assim, ó, sente o gosto de carne. Sente o gosto de carne, mentaliza aí. Mentaliza. Eu passei mais de 2 anos sem levar ela dentro de um shopping. 2 anos. A gente teve uma cena que muito me machucou, porque a gente, como homem, tendo esse papel de provedor da casa, na época um pastor chegou lá e pagou a energia e a água. E foi 1h da manhã quando levaram uma cesta básica para mim. É um sentimento de alívio, porque foi socorrido, mas ao mesmo tempo de vergonha, porque o papel do provedor ali, como você disse, isso para o homem pesa muito, né, Dário, de trazer a provisão. Como o seu histórico já é lá atrás, tinha um histórico de escassez também, gerou esse conflito? Será que eu vou voltar a viver o que eu vivia antes? Chegava a passar isso na sua mente? Por várias vezes. Quando... Até então, porque quando foi durante a pandemia, muita gente que era rico ficou pobre. E muita gente que já não tinha nada... Perdeu até o que não tinha. Até o que não tinha. Eu carreguei marcas até 2 anos atrás, que hoje eu sou corretor de imóveis na MRV, consolidada hoje a maior da América Latina. E eu bem me lembro que quando eu cheguei na MRV em 11 de outubro de 2023, debaixo de um pé de árvore aqui no setor Nova Suíça, onde era o escritório da empresa, eu me lembro que eu contei moedas em cima da moto, trabalhando com moto alugada, para me comprar uma marmita. Eu cheguei a rodar 36 horas direto em cima de uma moto, sem parar. E eu me lembro que nesse dia eu olhei para o céu e falei assim, ó, se o Senhor é Deus na minha vida, se o Senhor me vê sobre essa terra, alivia o meu sofrimento, eu não mereço, mas porque o Senhor é fiel e me faz ser uma nova criatura. Eu devia quase 30 mil no SPC Serasa. Quando a minha esposa me ligava com recém-nascido, eu tremia para atender o telefone, porque era fralda, era leite, a neném já teve um probleminha porque ela não amamentou. E eu lembro que eu chorava em oração, eu falei, Senhor, coloca à vontade e coloca leite no seio da minha esposa, porque eu não tenho dinheiro para comprar o NAN. Olha só. Era R$60 por semana. E foi um dia que realmente remeteu ao passado novamente. Eu desejei a morte. Desejei a morte e eu não desejei voltar para casa. Não por querer morrer, né? Mas por um escape. Mas pelo escape, pelo alívio. E foi aonde, na cruzamento aqui da 85 com a T63, eu me lembro até hoje, foi quando eu ouvi novamente Deus falar comigo e falou assim, a última palavra, quem dá sou eu. Uau. O sofrimento é necessário para que você se torne um homem diferente. E foi quando eu entrei na MRV, rejeitado por todos. Mas eu bem me lembro que eu levantei a minha mão para o céu e falei assim, ó, um dia eu ainda vou ser um dos corretores de referência dessa companhia. Eu ia te perguntar agora, o que te atraiu nesse mercado imobiliário, né? Como é que foi essa chegada na MRV? Como é que você se tornou um corretor de imóveis? Porque sua trajetória até aqui, pelo que eu percebi, você não tinha uma influência de alguém que estava nessa área, nada disso, né? A influência que eu tive foi lá com 8 anos de idade, quando a minha mãe colocava metas para a gente. Eu estudava meio período na parte da manhã e na parte da tarde, de 1h30 às 5 horas da tarde, ela colocava 30 coxinhas e 30 geladinhos. E não tinha dia ruim. Você tinha que vender, porque senão você apanhava. Não tinha opção, né? Não tinha opção. E a gente tinha que vender. A mãe fabricava e você vendia. E a gente vendia. Seus irmãos também? Todo mundo. E eu sempre gostei da área de venda. E foi quando me surgiu. Depois de tentar de tudo, foi quando um amigo meu falou assim, ó, cara, você comprou um apartamento da MRV, por que você não... Você já pensou em trabalhar de corretor? Eu falei, não, esse negócio dá para mim não. Só que depois eu falei assim, peraí, é vendas. Por que não tentar? Eu já tentei de tudo. E foi quando eu tentei. Eu entrei em outubro, vendi o meu primeiro apartamento e olha só,
De outubro, eu vendi meu primeiro apartamento em 23 de dezembro de 2023. Véspera de Natal. Véspera de Natal. Pós-pandemia. Pós-pandemia. O meu gerente, na época, ele falou assim, ó, porque eu ficava 3 horas no escritório e ia trabalhar no Uber, porque eu era pai de família. Então, eu tinha que levar o provento para dentro de casa. Não tinha como. Que dar seu jeito. Tinha que dar meu jeito. E ele falou assim, ó, cara, peraí, ó. Se você não começar a plantar, você não vai colher. Ou você decide, ou você fica na Uber, ou você fica aqui. Eu não te prometo que você vai vender, mas eu te prometo que você vai crescer. Por quê? Porque você vai plantar. Quem é o teu Deus? E ele me indagou. Que Deus tu serve? Olha só, ainda questionou sua fé. Justamente, ele falou assim, você não é homem de fé? Então planta e espera que vai vir. E eu peguei e fiquei uma semana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h30 da tarde. Todo santo dia lá. Quando foi no sábado, 1h30 da tarde, eu estava assinando meu primeiro contrato. Olha só. Da preparação surge a oportunidade. Eu não corri atrás desse cliente. Foi uma indicação de uma pessoa que eu nem conhecia. Falou, não, eu vi você postando e eu tenho uma colega aqui que quer comprar. Sabe o que eu percebo nisso, Dário? É posicionamento. O posicionamento define aonde você vai chegar. Então, apesar de todo o contexto ser desfavorável, houve um posicionamento. Ainda que por vezes ali, né, preocupado, entristecido, se sentindo acusado, né, dívidas para pagar, mas houve um posicionamento de saber, eu ainda vou ser o melhor corretor. Eu ainda vou ser um pai de família, ainda vão me conhecer. Ou seja, saber aonde eu quero chegar vai ser fundamental nesse processo, né? Porque a gente falou aqui sobre identidade, falou sobre desafios, falamos sobre tantas coisas, e eu percebo que elas andam juntas. Sim. Identidade sem propósito não te leva a lugar nenhum. Lugar nenhum. Mas querer chegar em algum lugar sem olhar para mim, sem conhecer a minha identidade, também vai te manter estacionado. Então, eu percebo que o que define a nossa vida não é os percalços. Eles fazem parte, é um processo pedagógico. No processo pedagógico de Deus, da vida, né? De nos elevar para um nível mais alto. Mas elas caminham juntos, é isso. Sim. Tem uma frase que define muito, que eu uso até hoje. Não há nada mais inútil do que tentar fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. E eu falei, eu preciso ser diferente para me alcançar algo diferente. E foi justamente o que eu tracei dentro dessa minha nova profissão. Começando em 2024, literalmente um ano letivo cheio ali, do início, em abril de 2025, eu fui considerado o 5º melhor corretor a nível Brasil da construtora. Em menos de 2 anos. Em menos de 6 meses. De 6 meses. De empresa. E o poder da palavra, quando a gente fala eu quero, eu posso, eu consigo, eu bem me lembro que eu fui colocado numa mesa com muitos corretores. E o gestor da nossa regional, ele falou assim, alguém precisa vender um apartamento para mim. E ninguém se levantou. Ele precisava bater a meta dele. Ele falou, alguém precisa vender. E eu falei, eu me levantei. Eu falei, eu vou vender um apartamento para você. Só que, de fato, eu pensei que era um apartamento literalmente na íntegra. Ele queria, era uma ficção ali. Ele falou, então, pegou o celular. Um exercício do momento ali. Um exercício, ele pegou o celular. Ele, qual que é o seu nome? Eu falei, Dário Silva. Me liga aí. Eu peguei e liguei para ele aqui. Oi, seu Fabrício, tudo bem? Ele, tudo bom. E aí a gente foi. Eu travei na segunda frase. Ele olhou para mim, fixou os olhos e falou assim, ó. Se você não conhecer o seu produto, se você não se autoconhecer e saber onde você quer chegar, você não vai alcançar a meta. E eu me lembro que muito bem, eu olhei um nível de 360 graus assim, ó, todo mundo riu. E isso não é sobre apartamento, hein? É sobre a vida. Sobre a vida. Todo mundo riu. Depois, ficou aquele disse-me disse. Eu fui para dentro do banheiro e dei uma crise de choro. 2 dias depois, ele me chamou numa sala e falou assim, ó, parabéns. Parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pela sua coragem. Aqui e na vida, só vence quem tem coragem. E é isso. Uau. Só vence quem tem coragem. É como os Gideões e os 300. Não era qualificação, era disposição. Posicionamento. E aí eu peguei, olhei para ele e eu falei assim, ó, o dono dessa empresa ainda vai conhecer a minha história. Em abril desse ano, de 2025, eu gravei um podcast
um testemunho, porque a minha história chegou na mesa do dono. E sabe qual foram os 3 pilares? O corretor de fé, resiliente e de perseverança. Uau, hoje eu carrego, no meu Instagram tem o Corretor dos Milagres. Semana passada eu dei uma palestra para mais de 3.000 corretores. Mais de 3.000 corretores. Colegas seus da MR. De todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Falando justamente sobre esse meu testemunho. Olha só, você que nos assiste aí, né? Que você que está acompanhando o Você Pode Além dos Limites. A história de hoje, né? O Dário Silva traz para a gente aqui uma história... nós estamos de frente de uma história, né? Palpável. De alguém que realmente venceu os limites. Alguém que sofreu abuso, escassez, rejeição, acusação, culpa. Talvez aqui, se a gente estender a lista, até aumente, né, Dário? Mas só o que foi mencionado aqui já seria o suficiente para alguém olhar para a própria vida e falar assim: eu nasci para fracassar. Eu nasci para não romper. Eu nasci para sobreviver. Mas hoje nós estamos de frente de alguém que está nos mostrando, né, que por meio de posicionamento, fé, trabalho, honestidade, dependência de Deus, perdão, superação, uau, quantas coisas, hein, Dário? Quantas coisas. Está nos mostrando que é possível ir além dos limites. É possível viver o propósito para o qual Deus nos criou. E aí eu te pergunto, qual o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe o seu propósito? Você conhece a sua identidade? Você sabe o seu valor? Porque eu não sei se você prestou atenção, mas tudo que se resume a isso, a identidade. A vida vai nos dizer coisas contrárias à nossa real identidade. As circunstâncias vão nos levar a acreditar que a nossa identidade é distorcida. Fracasso, tristeza, escassez. Mas eu quero te lembrar, aqui a gente fala sobre superação, sobre motivação, mas a gente também fala sobre fé, a gente fala sobre propósito, e o propósito de Deus para a nossa vida é vida abundante. Deus não nos criou para uma vida medíocre, Deus não nos criou para uma vida de sofrimento, Deus não nos criou para uma vida de escassez. Ah, Ana Paula, mas eu estou vivendo tudo isso. Tá bom, isso são fases. Às vezes, consequências do meio que a gente vive, né? Consequências de decisões nossas, mas esse não é o projeto inicial de Deus para a nossa vida. Não é. Não. E eu ouso dizer e quero aqui declarar sobre a sua vida, você que nos ouve, nos acompanha aqui no Você Pode, Além dos Limites, que Deus tem algo maior para você. E assim como Deus foi e é na vida do Dário, Ele é na sua vida e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te tirar desse lugar, dessa zona de tristeza, desse ambiente de morte, e Ele quer te elevar para lugares mais altos, assim como Ele fez na vida do Dário. E a gente olha para você, Dário, e a gente vê assim, muita sinceridade em tudo que você fala, né? Aqui no nosso podcast, que não tem nada ensaiado, não tem nada combinado, é tudo muito autêntico, né? As pessoas que nós trazemos aqui são pessoas que a gente conhece e que a gente sabe o que realmente viveu, a gente sabe dos processos que passou. E a gente vê muita verdade e muita entrega em tudo que você fala. Talvez por isso que você seja considerado aí o corretor dos milagres, né? Sim. Por que corretor dos milagres? Porque é impossível você ter uma vida transformada e não transformar a vida de quem está do seu lado. É impossível você viver o sobrenatural de Deus, viver o mover de Deus, viver a plenitude de Deus. E aqui a gente não está falando de dinheiro, né? Apesar Sim. que, né, você já falou aqui, já declarou que Deus transformou a sua vida. Sua vida hoje, financeiramente, em todas as áreas, é totalmente diferente do que você já viveu. Mas a gente não está falando só de bens materiais. Porque esse brilho no olhar aí existia antes, Dário? Não. Essa vontade de viver? Não. Essa vontade, né? Como eu disse, eu convivi com o Dário, né? Diariamente por 10 dias, né? E eu pude acompanhar ele atendendo alguns clientes, respondendo algumas mensagens. E a gente percebe que ele participa e proporciona sonhos para as pessoas. Ajudar na realização dos sonhos. Hoje, para o brasileiro, acho que quase que 100%, né? Se você perguntar qual o seu sonho, o sonho da casa própria, está no top 3 ali. Todo mundo quer ter a casa própria. E só quem um dia não teve sabe o valor que é, né? Sim. Sabe a importância, né, Dário?
Dário, nesse seu processo aí de crescimento pessoal e profissional, você já atendeu muita gente? Hoje você é considerado e reconhecido pela empresa como um dos melhores profissionais que eles têm. Você hoje já fala para os colegas, né? Sua vida aí hoje motiva outras pessoas dentro e fora da empresa. Dentro e fora. Né? E pode se emocionar, você tem direito disso, viu? Você pode se emocionar, isso é mérito seu. Mas teve alguma história que te marcou? Um cliente que você atendeu, uma família que você ajudou? E quem está nos ouvindo pode pensar assim, mas não ajuda, ele está vendendo. E eu já comprei a minha casa e a gente sabe que o corretor ele pode te ajudar ou ele pode te derrubar, né? Mas teve alguma história que te marcou e que te fez lembrar da sua história? Eu me lembro que eu estava na tenda, passando um momento assim difícil. Porque vendas é isso. Hoje você vende, amanhã você não vende. E eu saí de casa e falei assim, hoje eu vou para a tenda. A tenda, a gente vai para frente do empreendimento e o cliente está passando lá, a gente vai fazendo. Um stand, né? Isso, um stand de vendas. Em Aparecida. E eu coloquei a minha mesa ali e eu fiquei. E eu peguei meu celular e falei assim, hoje eu tô te esperando aqui. Na tenda dos milagres. Porque eu sinto que Deus vai te ajudar e me usar para realizar o milagre da tua vida. E passou um carro e ela parou lá embaixo e ela veio subindo. Era uma mulher, Lidiane, o nome da cliente. Marcou mesmo, hein? Marcou. Ela não conversou muito comigo. Ela falou assim, como que é e tal. Eu expliquei para ela rapidamente. Depois ela me mandou os documentos. Eu aprovei. 2 dias depois a gente fechou o contrato. E ela me mandou um áudio quando ela saiu do escritório. E o áudio dizia assim, desde quando eu te vi, que eu subi, te vi e desci na avenida, eu senti algo dentro de mim que Deus me falou, ele vai te ajudar. E eu olhava para você assim, eu senti de Deus uma paz tão grande dentro do meu coração que tudo que você falava para mim era para mim assinar embaixo. E hoje é uma das clientes que mais fala de mim. Literalmente. Porque uma mulher guerreira, sozinha, cuida dos pais, mora na casa dos pais, mas tinha um sonho de ter o seu lar, a sua casa própria. E ela, dando esse testemunho, eu até hoje eu me emociono. Uma das clientes que mais marcou. Já estive dentro de sala que clientes começaram a chorar. Falou assim, tem algo diferente em você. E assim, a gente orava, eu oro pelos meus clientes, eu apresento os meus clientes em oração todos os dias, entendeu? E eu trato meus clientes como prioridade total. Por quê? Eu estou lidando com sonhos. E quando a gente lida com sonhos, a gente lida com sentimentos. A gente lidando com sentimentos, a gente lida com histórias. E tudo que eu não quero é fazer com que um cliente deite a cabeça no seu travesseiro e se lembre do Dário como um destruidor. Né? Infelizmente, como você bem colocou, né? Muitos corretores hoje, infelizmente, deixam algumas marcas não agradáveis. E tudo que eu não quero é causar essa marca desagradável dentro do meu cliente. Eu prefiro perder uma venda do que perder o meu caráter. É o seu cartão de visita, né? O caráter é o cartão de visita de qualquer profissional, de qualquer pessoa. E Dário, fazer parte da história de alguém não tem preço. Nossa. Né? Falar assim, olha, mas eu não coloquei um centavo lá, mas eu participei dessa história. Eu participei dessa conquista. De alguma forma, eu pude ser ferramenta, veículo ali de bênção, canal de bênção na vida dessa pessoa, né? E por falar em pessoas, o que essa área comercial é muito dinâmica. Ela traz pra gente pessoas de todos os tipos, né? É uma área fantástica. Eu amo a área comercial, é minha raiz, é minha base, minha essência é a área comercial. Então, assim, é algo que mexe comigo, meu sangue ferve, a adrenalina vai lá em cima, gosto demais. E a gente aprende muito, né? A gente aprende muito, desenvolve, é uma área que te traz segurança, que te desafia todos os dias. E eu queria saber de você, o que essa área, o mercado imobiliário, a área de vendas, o que essa área te ensinou sobre pessoas? Partindo do pressuposto desse áudio dessa cliente minha, o que me ensinou outra pessoa, empatia, ser humano, saber ouvir. Porque quando o cliente ele chega na mesa, a gente ouve tanta história, como você bem disse, a área comercial te permite
você entrar dentro da história de uma pessoa assim muito muito profundo. E o que muito me ensina literalmente falando, se eu estou de frente aqui com você e você sendo uma cliente minha, eu sento do seu lado. Me ensinou a construir algo junto, a olhar para a pessoa com um olhar empático, com um olhar humano. E hoje, todos os meus clientes, não é à toa, eu tenho um grupo que todos os meus clientes que compram comigo, alguns empreendimentos em fase de obra, eles ficam naquele grupo durante toda a construção e eu vou passando as informações, o pós-venda. Uhum. E todos eles, se você mandar mensagem aqui no grupo agora e perguntar, me fala alguma coisa que descredibiliza o Dário, ninguém vai falar. Todos vão falar assim, um homem sincero, um homem que olha pra gente com um olhar sonhador e pega na mão, literalmente. Trazendo aí uma parábola bíblica, o que eu aprendi e o que eu aprendo todos os dias no campo do comercial é como um bom samaritano. Eu não tenho muito para oferecer, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Eu te entrego. Uau, que forte. Parceria é você caminhar junto. Porque hoje, a parceria ela te leva em muitos lugares que o dinheiro não consegue comprar. Quando você pega na mão de uma pessoa, como eu já peguei na mão de um cliente uma vez, eu falei assim, se você tiver fé, eu tenho coragem, a gente vai conseguir. São os acessos, né? São os acessos. São os acessos à mesa. Deus, ele une propósito ali. Deus não trabalha com acaso nem coincidência, ele trabalha com propósito, né? Sim. Então, por vezes, Deus vai te colocar em mesas, por vezes, Deus vai te tirar de algumas mesas. De algumas mesas. Porque a mesa que você senta determina o contrato que você vai assinar. Isso mesmo. E também não é sobre apartamentos, não é sobre contratos imobiliários. Não é sobre. É sobre vida. É sobre vida. É sobre vida, né? Uau, Dário. Eu já participei, assim, de entrega de imóveis que você vê uma família, assim, chorando, a criança sorrindo e dizendo, agora aqui é o meu lar. Aqui dali não tem comissão que pague. Não tem título, não tem pódio que pague. Você indo embora para casa, como eu já fui várias vezes, chorando dentro do carro, porque eu recebi um áudio e falou assim, obrigado. Você realizou o meu sonho. Olha só. Olha a responsabilidade, a dimensão que você causa na vida de uma pessoa. E aí a gente vai entendendo a pedagogia da vida, né? Talvez tudo que o Dário passou lá atrás, talvez não, com toda certeza, com toda convicção, contribuiu para que você hoje tivesse esse coração solidário, né? Esse coração tão doador. Né? Como eu disse, eu te acompanhei ali e a gente via, né, essa sinceridade na sua entrega, né? De preocupar ali com o outro, preocupar com o colega, com a equipe, de estar sempre assim, com o olhar voltado para o outro. E esse é o verdadeiro evangelho, né, Dário? Sim. E é o que a Bíblia nos traz, né? Cristo vem e resume tudo, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. E quando a gente vem de um processo de dor, de superação, todos os processos que você viveu, a gente tem duas opções. Vai ter aquela pessoa que vai decidir, eu não tive, então eu não tenho obrigação de dar. Ninguém me amou, ninguém me ajudou, ninguém fez, eu sofri, então eu só tenho sofrimento para entregar. Cada um que se vire com a sua própria vida. Ou você vai ter aquele olhar de falar assim, peraí, eu não tive alguém, mas hoje eu posso ser alguém na vida dessa pessoa. É sobre isso? É sobre isso. Se eu pudesse falar uma coisa para as pessoas que estão não vendo agora. A base de todo o meu sucesso, a base de tudo que Deus fez na minha vida hoje, perdão. Perdão. Libere o perdão. Libere o perdão. O perdão te liberta. Quando eu aprendi o sentido do perdoar, eu percebi que eu deixando de perdoar, o ferido seria eu. E eu liberei perdão. O perdão não é para o outro, é para você, né? É para mim. É para libertar você, né? Não o outro Justamente. Que te ofendeu, que te machucou, né? Perdão. Segunda coisa, ame. Abrace. Cuide e valorize as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte, porque ninguém vence sozinho. Eu olho assim, semana passada mesmo agora, eu olhei para minha esposa e falei, eu só sou vencedor porque você está junto. A minha vitória é a sua vitória. É uma frase que eu quero destinar para todas as pessoas. Quando você vence, quem vence junto com você?
Quando você ganha, quem ganha junto com você? Ninguém pode vencer sozinho. Não. O patrão, ele tem uma empresa bem-sucedida porque tem um grupo de funcionários que trabalha por isso. Então, ele não está vencendo sozinho. Alguém está colocando ele lá em cima. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Não, né? jamais. Nós somos indivíduos criados, formados para um propósito de sociedade, de comunhão, de unidade. É por isso que, quando um cliente meu compra um apartamento, eu vibro como se fosse o meu. Porque eu tenho certeza que a vitória dele também está sendo a minha. Não é pela comissão, né? Não é pela comissão. Embora a comissão seja importante seja importante, maravilhosa, faz parte do propósito. Mas é segundo plano, né? É segundo plano. E Dário, quando a gente entende que o propósito vem antes, o dinheiro acompanha. O dinheiro acompanha. O dinheiro acompanha. Quando a gente prioriza o propósito, o resultado, ele vem de forma natural. Sim, né? isso Ele vem mesmo. de forma natural e acompanha, e esse acompanhamento nos permite abençoar quem está à nossa volta, né? Nos permite ser esse canal de bênção, não só como inspiração, porque eu tenho certeza que hoje as pessoas olham para você e se inspiram em você, né? Seus irmãos, sua família hoje, com certeza, olham para você com outro olhar. É outro olhar. É outro Como olhar. que é isso? Como uns dias para trás, uns meses para trás, aí eu precisei de uma parceria financeira de uma irmã minha. E ela pegou, olhou para mim e falou assim, hoje você me traz segurança. Olha só. Hoje você me traz segurança, então eu tô aqui para te ajudar. E eu entendo, e super entendo isso. Porque no passado eu não transmitia essa segurança. Né? Então, a gente precisa também pensar como se eu estivesse na condição do outro, do próximo, né? E hoje é totalmente diferente. A minha família, a minha mãe, amigos, tem vários amigos que já estão na profissão, vendo meu testemunho. Então, isso não tem preço. Ou isso seja, não tem preço. Você, querendo ou não, por meio do seu testemunho de vida, você está conduzindo outras pessoas. Conduzindo, né? Outras pessoas. Olha ali, Dário, o que a nossa equipe, que a produção encontrou. O antes e o depois do Dário Silva. Dário, é você mesmo, Dário. Misericórdia, Jesus. Dário, como que você nunca me mostrou isso? Gente, isso é o Dário mesmo, me fala. Isso aí foi em 2013, se eu não me fala a memória. Quantos anos separa uma foto de outra? Não tô acreditando que é você. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Separa uma foto da outra. Mais de 10 anos. Pessoal, congela aí essa imagem. Você que nos assiste agora, entre essas duas fotos, 10 anos, né, o intervalo que separam elas. Faça uma retrospectiva aí. Quem era você há 10 anos atrás? E agora pense, quem será você daqui 10 anos? É importante isso, viu? Profundo. Né? Profundo. Quem você era 10 anos atrás e quem você será há 10. Aqui a gente está de frente. Eu até agora não estou acreditando que é o Dário. Eu acho que é algum parente próximo dele. Vai se surpreender depois, né? Mas agora, vou perguntar, Dário, quem vai ser o Dário daqui 10 anos? Hoje é um homem de sucesso, né? Mas e os projetos? Quem vai ser o Dário? Nosso podcast chama Você Pode Além dos Limites. Ainda existe algum limite para você? Claro, com certeza. Tem? Daqui 10 anos eu quero alavancar verdadeiramente os meus negócios, que eu já comecei, né? Tenho um plano futuro. Uhum. Eu quero ser um grande empresário. E eu descobri que não é errado você falar isso. Eu quero ser um dos empresários no ramo imobiliário mais conhecidos. E eu tenho certeza... É permanecer no mesmo lugar, né? Não, e aqui eu não estou falando de instituição. Não. Eu estou falando de nível, né? De nível. Posicionamento. A gente precisa ir além, a gente precisa evoluir. Então, eu estou trabalhando para isso justamente porque também, como a gente já compartilhou do Rally Missionário, né? Eu faço parte dessa missão de estender a mão ao próximo. Tem outras pessoas que todos os meses ela tem ali, por pouco que seja, mas tem uma mão estendida do Dário, corretor, do Dário Pessoa. E eu tenho muito sonho mesmo de poder ser um provedor para várias outras famílias. Ou seja, alguém que no passado teve falta, hoje está no nível de ser provedor em algum nível para alguém. Para alguém. E eu falo com toda sinceridade que eu não faço isso para dizer que eu estou fazendo, mas porque realmente... Porque Deus, eu costumo dizer assim, a oportunidade está sendo minha de poder ser útil na vida de alguém.
de poder ajudar alguém. Que isso não seja por mérito, mas que seja unicamente e exclusivamente por eu ter a oportunidade de fazer parte do momento de alguém. E eu quero, com toda certeza, alavancar bem isso mesmo. Quem sabe ter uma instituição, alguma coisa, né, que desenvolva talentos. Não tem limite para você. Não tem, não. E Deus já te provou isso, né? Ele já me provou que ele é capaz. E que você é capaz nele, né? E que nele eu sou capaz. Isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por falar em Deus, a gente já está caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio de hoje. O Dário, para quem não sabe, o Dário também é cantor, é pregador. E Sim. Conta pra gente aí, Dário, qual foi o momento, em que momento da vida a música entrou? Chegou na sua história? Eu lembro que eu cantava desde 6 anos de idade na escola, no Dia das Mães. Cantava que chorava, cantava. E eu sempre cantei. Mas, assim, quando eu tive o acesso com Cristo, eu desenvolvi esse ministério que hoje eu canto, né? Por vários lugares que eu vou. E transmitindo a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz do Espírito Santo para outras pessoas através daquele talento, daquele dom que Ele me deu para me cuidar com muito apreço. Então, a música, ela é sem dúvida um divisor de águas na minha vida, assim, de uma forma profunda, muito mesmo profunda. Eu tive esse contato desde a minha infância e até hoje. Eu não vivo sem louvar a Deus, eu não vivo sem cantar e transmitir. Sabe o que eu percebo? Você falando a sua história aí, olhando para tudo que você nos contou aqui, né? Não só aqui, mas no Rally e tudo. Alguém que vivia escondido e até se escondendo por meio da história, Deus transforma a tal ponto de colocar num palco. Deus coloca em evidência, né? Aquele que o mundo, por vezes, as dores, por vezes, quer esconder. Né? Em 2022, eu regravei uma canção por causa dele, do cantor Jessé Aguiar, na Toda Music, em São Paulo. E eu estava passando um momento, assim, crítico, sabe? E eu lembro que Deus levantou uma pregadora chamada Gisele Teles, uma baixinha arretada, conhece demais? Ela olhou para mim lá na sede de Jardim América, ela falou assim, ó, você tá assim, contou, sabe aquele bastidor que só você e Deus sabe? Como assim? Quem te contou? E eu lembro que eu fui para aquele culto e eu fui brigando comigo. Eu falei, não usa ninguém para falar comigo, eu não sei nem por que eu tô aqui. Eu tava uma briga dentro de mim. E ela falou assim, ó, em poucos dias, em poucos meses, eu vou te colocar em uma grande cidade, dentro de um avião, a passagem vai estar comprada, o hotel vai estar reservado e a sala da gravação já está agendada. Olha só. 3 meses depois... Não tinha nada planejado. Nada. 3 meses depois aconteceu que a passagem estava comprada, o hotel estava reservado e eu entrei dentro do maior estúdio gospel do Brasil para dizer, foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar, por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. E essa tem sido uma verdade da sua vida, né? Justamente. Eu tive que ser contido várias vezes na gravação, porque eu não... Você estava cantando a sua história. Eu estava cantando a minha história. Então, foi uma música que causou muito rebuliço aqui dentro de mim, que até hoje eu levo. E é a música que mais fala com a minha filha hoje. É a música que mais fala com ela. Com a Ana Radassa. Com a Ana Radassa. Ana Radassa. É difícil passar um dia para nós não cantar essa música junto. E a emoção, o coração bate forte. Muito. Ela olha para mim e ela fala assim, papai, eu te amo tanto. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Por falar em Ana Radassa, o que a paternidade te ensinou sobre Deus? O que ser pai da Ana Radassa hoje te ensinou sobre Deus? Ser guardião. Estar escondido nas asas do Onipotente. Todos os dias eu penso no futuro da minha filha, no hoje e no agora. Me ensinou sobre Deus mas o tanto que Deus é cuidadoso com a gente. O tanto que Deus é paterno, o tanto que Deus é pai. Eu olho para minha filha assim, todo santo dia eu oro com ela, ela olha para mim, não tem um dia em 3 anos que a gente se conhece fisicamente. Eu lembro que eu cantava com ela, ela dentro da barriga, todas as vezes que eu cantava, eu não tocava. Quando ela ouvia a minha voz, porque tem essa conexão, né? A Francine tinha hora que ela falava assim, amor, para, porque tá doendo. Ela chutava muito. E agitava ali, porque reconhecia justamente já a sua voz. Já teve uma identificação. Todos os dias eu canto com ela. E quando eu olho para ela assim, eu falei assim, a sangue do meu sangue,
Mas eu olho para os céus e eu falo, Deus, obrigado. Porque assim como eu cuido dela, o Senhor também cuida de nós. E isso não tem... o Espírito Santo fala direto no meu coração. Ele falou, se você está cuidando, tendo limites, sendo limitado, você cuida. Imagine eu que sou um Deus ilimitado. A gente não consegue mensurar, né? Não. A gente só consegue viver. Só consegue viver. Só consegue viver. Dário, hoje suas maiores riquezas é sua esposa e sua filha. Sem dúvida. Né? Sem dúvida alguma. São as pessoas mais importantes da sua vida. Muito, muito, muito. O que o casamento te ensinou? Muita coisa. A minha esposa é a dona Franciene. Beijo, meu amor. Ela me ensinou tanta coisa todo dia. A Franciene, ela me ensinou... O casamento me ensinou que não é só sobre sexo. É mais sobre ser amigo, parceiro. Uma cena. O sexo é consequência. É consequência. Né? Eu tava no Buriti Shop limpando o chão. Quando eu ouço uma mão, eu sinto uma mão tocar aqui. E ela trouxe um lanche, que ela tinha ido lá resolver um negócio da carteira dela, que ela também estava desempregada. E ela trouxe uma caixinha de suco pequena, das mais baratas, e um pãozinho de queijo. E a gente estava prestes a assinar o contrato. E ela falou assim, ó, não se envergonhe, porque você está limpando o chão. Se alegre porque eu estou contigo. E eu não casei com o homem do passado. Eu casei com o homem do futuro, do presente. E aquela frase dela mexe comigo até hoje. E eu olho para ela assim, há 3 dias atrás eu falei assim, obrigado por ser a mulher da minha vida. Nenhum homem em cima dessa terra é o que é na ausência de uma mulher. A mulher que edifica a casa, a mulher sábia, ela edifica a casa, edifica o marido, edifica a família. Ela abre caminho e conduz um casamento. Essa mutualidade, essa troca, né, Dário? É o que você falou, é mais sobre amizade do que sobre sexo, do que sobre uma certidão, um documento, né? Sim. É essa ligação de alma. Sim. É um preocupar com o outro, um cuidar do outro. É o dizer eu te amo todo dia. E às vezes o eu te amo não vai ser com palavras, vai ser com atitudes. Com né? atitudes. Com atitudes, com cuidados, né? Tem dias que ela não fala nada, ela só chega e me abraça. E eu vou começar a chorar. Ela fala, tô contigo. É o que você precisava naquele momento. Tô contigo. Eu tô contigo. Falei, tá desse jeito. Ele falou, tô contigo. Lá fora tá pegando fogo, tô contigo. É a prova de que Deus reconstrói histórias. Reconstrói. Porque a sua história lá atrás te mostrava uma perspectiva de casamento? Não, jamais. Pais separados? Jamais. Abuso, escassez, boca de fumo, faxina no shopping. Porteiro de casa de prostituição. Olha. E comendo com animais. Olha aí. Eu cheguei a comer com 12 cachorros no mesmo prato. Uma vida de escravidão. Uma vida de escravidão. E jamais me passou pela cabeça que eu viveria isso. Eu tinha dentro de mim a esperança de vencer um dia. Mas jamais. A vontade. Né? Mas às vezes não tem a força, né? Mas isso não estava. Nada do que acontecendo hoje estava nos meus planos. Isso, literalmente, eu estou vivendo um acréscimo de Deus. Uma coisa que o Dário falou aqui que é importante é que muita coisa não está nos nossos planos. E aí a Bíblia vai dizer, né, que o coração do homem pode até fazer plano, mas quem faz realmente é Deus. Então, você que nos ouve aí agora, se você não está vivendo aquilo que você gostaria, analise a sua vida. Nós falamos de tantas coisas aqui hoje interessantes, tantas provas de que Deus pode mudar a história de alguém. Mas sabe o que eu percebo? Deus só muda a história de quem se posiciona. Deus só muda a história de quem se posiciona. Ah, mas eu não tenho força para me posicionar. Até a força vem dele. Até a força vem dele. Mas olhar para ele, tomar a decisão e falar, Deus, eu até não consigo, mas eu preciso do Senhor. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer isso toda a mesmo. diferença, né? Dário, a gente já está encerrando, passa tão rápido, né? Tanta coisa. Muito rápido. Tão edificante. Quando o bate-papo é bom, a gente tá esquece o horário. Nossa, fui aqui edificada, me emocionei, né? Sorrimos juntos aqui. Mas a gente precisa encerrar. E eu queria que, se você pudesse agora falar com alguém que está, né, tá no limite. Você viveu aí vários episódios da sua vida que você viveu no limite. O que você diria para essa pessoa? Para cá? Isso, olha, pode olhar ali e dar o recadinho.
O recado que eu deixo para a sua vida hoje: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para o alvo, que é Cristo Jesus. Nenhuma guerra, nenhuma dor pode ser maior do que a sua vontade de querer sair dela, de querer vencer. Assim como eu venci, ultrapassando limites, indo além dos limites. Eu só venci porque eu estava no centro da vontade de Deus, alinhado com o propósito. E é isso que eu quero que você entenda agora, o hoje. Não espere para amanhã. Comece agora, comece hoje. Eu não tinha lá, eu não tinha nada. Estou encerrando meu ano de 2025 com 2 imóveis, com a minha família estruturada, com sonhos realizados. E eu profetizo sobre a sua vida. Acredite em você. Libere o perdão, ame, abrace e cuide de si. Porque Deus cuida de todos. Que Deus te abençoe e que Deus te prospere muito e muito. Dário, gratidão. Muito obrigado. Obrigado pelo seu sim, obrigado pela entrega, obrigado pela sinceridade, obrigado por esse coração aí tão doador, né? Aprendi muito e aprendi a amar a sua vida em Cristo Jesus. Obrigado por estar aqui com a gente no Você Pode Além dos Limites. E deixa aí para os nossos ouvintes aí o seu contato, né? O seu Instagram, seu telefone, né? Você aí que quer adquirir o seu imóvel, Dário aí, ele é conhecido como corretor dos milagres, né? Final de ano, você aí que quer comprar o seu imóvel, presentear alguém, procure o Dário. Eu tenho certeza que ele vai fazer o possível aí para te abençoar, te ajudar e facilitar em todo o processo. Nas minhas redes sociais, você vai me encontrar em dario.mrv Goiânia. E lá tem o link do meu WhatsApp, mas eu deixo aqui para você. 629-9311-7013. Chama, que aqui o milagre acontece. Dário, mais uma vez, muito obrigado, tá? E a gente segue à disposição. Bom, pessoal, que episódio mais profundo nós tivemos hoje aqui com o Dário Silva. Ele que é cristão, casado, pai, corretor de imóveis, pregador, cantor e, acima de tudo, alguém aí que superou e que está vivendo além do limite. Bom, se você aprendeu conosco, se essa história te inspirou, se você percebeu que é possível transformar dor em testemunho, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast, seja canal de bênção na vida de alguém e viva além do limite. Lembre-se, você pode, você consegue, você merece. Até mais, grande abraço.